desceu aqui e caiu aqui. Olha só que destruição, olha isso. Você sabe o que é um míssil intercontinental? Eu tenho aqui a figura de um, vou te mostrar. Aqui. Essa é uma arma de guerra que, acionada em uma parte do mundo, ela é lançada e ela atravessa os céus. Ela tem um alcance muito alto, muito maior do que qualquer outro míssil. Então ela sobe, atravessa os céus, vai muito lá no alto e ela desce em outra parte do mundo. Mas ela desce com um grande poder. E quando ela chega na outra parte do mundo, ela explode, causando um dano enorme, destruindo tudo. Você sabia que a oração, ela tem o mesmo poder, mas não é para destruir, é para fazer o bem. Quando você ora em uma parte do mundo, a sua oração, ela sobe, ela vai lá no alto, ela atravessa os céus e ela vai muito alto. E ela desce em outra parte do mundo e ela abençoa aquele lugar, aquelas pessoas. Deus responde a sua oração, abençoando aquele país, aquelas pessoas, aquele lugar, porque você orou. Talvez você ore em uma parte do mundo, talvez milhares de milhas de distância de onde essas pessoas estão. Mas a sua oração, ela alcança e Deus responde. Você sabia que Deus, ele escolhe algumas pessoas para fazer missões intercedendo? Interceder é orar por outras pessoas, pelas necessidades, pelas causas de outras pessoas. E a Bíblia conta que algumas pessoas serviram a Deus na obra missionária sendo um intercessor. A Bíblia conta que Barnabé, ele foi enviado para um lugar chamado Antioquia, que hoje é chamado de Síria. E lá em Antioquia, ele começou a encorajar os novos cristãos. Mas ele foi até um outro lugar chamado Tarso, buscar Paulo. E então, os dois juntos foram para Antioquia. E lá em Antioquia, eles se reuniam com a igreja todos os dias para orar, para ensinar a palavra de Deus. E então, em uma dessas reuniões de oração, o Espírito Santo de Deus falou com os líderes daquela igreja para que separasse Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, eles, os líderes, como hoje os pastores, então eles colocaram as mãos em Paulo e Barnabé, abençoando eles, e enviou Paulo e Barnabé para sua primeira viagem missionária. Eles foram enviados e a igreja ficou orando. Você também pode fazer missões orando, ou seja, intercedendo por um missionário que foi para o campo fazer
a obra, pregar a palavra de Deus. Se Jesus é o seu Salvador, seja um intercessor. Você pode, então, adotar um missionário. Adote um. Então, você vai adotar esse missionário em oração. E, então, você precisa ter algumas informações desse missionário. Você precisa saber se é um casal, se é uma família missionária. Você precisa saber se ele está no campo missionário, aqui mesmo no Brasil, e em algum lugar do Brasil fazendo missões, ou seja, pregando a palavra. Ou se ele está em algum lugar do mundo, em outra parte do mundo. Então, você precisa ter as informações do missionário, para que você possa orar por ele. Então, você comprometa-se em orar. Você já sabe quem é o missionário, você já adotou esse missionário em oração. Você já tem as informações do missionário. Então, você precisa se comprometer em orar pelo missionário. A Bíblia diz aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: ore sempre e não desanime. Isso está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E orar é falar com Deus. E para você falar com Deus, você não precisa mudar o tom da sua voz. Você não precisa usar palavras difíceis. Você não precisa usar frases longas. Você pode orar do seu jeito, normal, com o seu tom de voz. Assim é que nós oramos, porque quando nós estamos orando, nós oramos com o nosso coração, com a sinceridade do nosso coração, tá? E diz assim, ó, ore sempre. Não é que você tenha que ficar 1, 2 horas do seu dia orando, mas sempre é que você deve se comprometer a orar todos os dias por esse missionário. Você está intercedendo pela vida do missionário. E também diz, e não desanime, mas não desanime, creia, confie, ore sempre, sem desanimar. Se Jesus é o seu Salvador, seja um intercessor. Você pode fazer missões orando por um missionário que está lá no campo, fazendo a obra, pregando a palavra. Paulo foi enviado para o campo missionário, mas a igreja ficou orando. Então, eles foram e viajaram. Eles estavam aqui em Antioquia. Então, eles viajaram para uma ilha chamada Chipre. Vamos lá, vamos viajar, ó. Eles foram de barco, isso, eles navegaram. Antigamente não tinha avião, então eles foram, ó, isso, eles navegaram, isso, e chegaram até essa ilha. E nessa ilha, Paulo e Barnabé, eles começaram a pregar a palavra de Deus para as pessoas naquele local. Então, eles foram para a capital de Chipre, chamada Pafos. E ali na capital tinha um mágico, era um judeu mágico, ou seja, um feiticeiro. Ele era um falso profeta. E quando ele viu que o governador
ele estava querendo ouvir a mensagem que Paulo estava pregando. Ele foi e tentou afastar o governador. Ele começou a despistar, a tentar afastar o governador de ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, ele percebeu. Então ele foi com grande autoridade da parte de Deus. Ele foi e repreendeu aquele judeu, aquele mágico. Naquele momento, quando Paulo falou com aquele homem, veio nos olhos dele uma escuridão. E aquele homem ficou cego, totalmente cego, tentando se apoiar nas coisas. Ele não enxergava mais. Por um tempo, ele ficou sem enxergar. Quando o governador viu a autoridade que estava sobre Paulo, ele se maravilhou. Então, ele ouviu a palavra de Deus e ele acreditou de todo o seu coração naquela mensagem que Paulo estava pregando. Então, dali, Paulo e Barnabé, então eles navegaram para um outro lugar chamado Listra. E eles foram, vamos embora? Vamos? De barco? Isso. Então eles navegaram. Então eles chegaram em Listra. Lá em Listra, eles começaram a anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conheciam ao Senhor. E ali eles falaram. E certo dia, em um lugar, eles estavam ali pregando a palavra de Deus. Paulo observou que tinha um homem que era paralítico. Aquele homem havia nascido com aquela paralisia. Ele nunca tinha andado. Mas Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Então, Paulo foi com autoridade da parte de Deus, olhou para aquele homem e disse para ele: levanta-se. E quando Paulo ordena em nome de Jesus que aquele paralítico se levantasse, aquele homem saltou. Ele deu um salto, ele começou a pular ali de alegria. Aquele homem foi curado pelo poder de Deus, através do missionário Paulo. Então, as pessoas que estavam ali próximas começaram a se agitar e elas começaram a gritar. Sabe o que elas gritavam? Os deuses Mercúrio e Júpiter desceram aqui. Aquelas pessoas, elas não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Elas só conheciam deuses, lendas. Então, elas estavam ali achando que esses deuses que estavam ali entre eles. Mas Paulo, ele não aceitou nenhum tipo de adoração. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: o que Paulo falou para aquelas pessoas está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Paulo disse: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, o Evangelho, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para Deus, o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
Paulo começou a repreender aquelas pessoas, não aceitando nenhum tipo de adoração. Aquelas pessoas não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Você pode conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o mar, as montanhas. E Deus, Ele criou você. Deus, Ele te criou único, especial. Não existe ninguém igual a você. E Deus, Ele te ama. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Isso quer dizer que Deus, Ele sempre te amou. Mas existe algo que separa eu e você de Deus. São as coisas erradas que nós falamos, pensamos e fazemos. E isso nós chamamos de pecado. É o pecado, o meu e o seu pecado nos separa de Deus, nos deixa longe de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, vou ler aqui para você: todos pecaram, todos, inclusive eu e você pecamos. E nós pecamos quando, por exemplo, nós adoramos pessoas, objetos. Quando você desobedece, desobediência é pecado. E eu e você fazemos essas coisas porque nós já nascemos com esse desejo no nosso coração de fazer a nossa vontade, de fazer do nosso jeito. E o nosso pecado, ele merece um castigo. E esse castigo é ficar longe, separado de Deus. Mas Deus, Ele te ama. Ele te criou. Ele te ama. Por isso, Ele enviou, foi por amor a você, que Deus, Ele enviou o seu Filho perfeito, Jesus. E Jesus, Ele recebeu o castigo que eu e você merecíamos, porque Jesus, Ele nunca pecou, Ele foi perfeito, porque Ele é Deus. Ele decidiu, por vontade própria, receber o castigo que você merecia. E Ele se entregou para morrer ali em uma cruz, no meu e no seu lugar. E naquela cruz, Jesus, Ele derramou o seu sangue puro e perfeito. Ali naquela cruz, Jesus, Ele morreu. Jesus morreu por você. Jesus morreu por cada pessoa em cada lugar do mundo. Jesus, Ele morreu. Mas a Bíblia fala, ela tem uma boa notícia para mim e para você. Jesus, Ele não ficou morto. Isso. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele tornou a viver. E Ele apareceu para os seus discípulos, para as pessoas. Ele ficou aqui com as pessoas. E depois, Ele retornou para os céus. Ele está lá, preparando um lugar para que eu e você estejamos um dia para sempre com Ele. Mas Jesus, Ele morreu para que você tenha uma vida que começa aqui. E um dia que você viva para sempre com Ele. Por isso que Jesus fez isso por você. Você pode conhecer a Jesus crendo nele. Aquelas pessoas, elas não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E quando elas começaram a adorar a Paulo, Paulo não aceitou nenhum tipo de adoração daquelas pessoas. E os sacerdotes daquele lugar, eles começaram a trazer
animais, a trazer flores para sacrificar, fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé. Mas Paulo, cheio da autoridade de Deus, Paulo começou a repreender, Paulo começou a afirmar para eles que ele era homem comum como eles, mas ele estava ali para anunciar o poder de Deus, anunciar a palavra daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Deus. Mas quando Paulo começou a repreender, quando Paulo rejeitou todo tipo de adoração que aqueles homens, aqueles sacerdotes estavam tentando oferecer para eles, sabe o que aconteceu? Alguns homens começaram a agitar a multidão. E ali, então, aquela multidão, elas começaram a pegar pedras. Então, elas lançaram em Paulo. Paulo ali começou a ser apedrejado por aquele povo. Eles começaram a apedrejar Paulo. As mesmas pessoas que estavam tentando adorar Paulo, agora estavam lançando pedras em Paulo, apedrejando Paulo. E então, eles arrastaram Paulo para fora da cidade. Paulo ali caído no chão, quase morto, como morto. Os discípulos começaram a rodear Paulo, achando que ele estivesse morto. Mas ali, crianças, Deus fez um milagre. Paulo levantou. Ele sobreviveu àquelas pedradas. A igreja estava orando. Você também pode fazer missões orando. Os missionários precisam muito das nossas orações. Se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, seja um intercessor. Depois que você adotar um missionário, que você conhecer sobre esse missionário, que você se comprometer por esse missionário, você então ore pelo missionário, ore por ele. Isso. Então você pode usar os 5 S's da oração. Porque todo missionário, ele precisa, você pode usar com os seus dedos. Ele precisa, então, de sabedoria. Sabedoria de Deus para pregar a palavra de Deus. O segundo S é salvação de pessoas. O missionário precisa ser usado por Deus para que pessoas sejam salvas. E também o missionário precisa, esse terceiro S aqui, você deve orar pela saúde do missionário. O missionário precisa ter saúde para estar no campo missionário, pregando a palavra de Deus. Então, ore pela saúde do missionário. E a quarta oração, usando então esse dedo aqui, você pode e deve orar pelo sustento do missionário. O missionário precisa ter sustento para ele se alimentar, para ele fazer as viagens, colocar gasolina no carro. Ele precisa de sustento. E sustento são as ofertas que pessoas fazem mensalmente e fielmente para o missionário, para que ele possa se manter no campo missionário, ter um local para ficar. Talvez ele tenha que pagar um hotel, pagar uma casa para ele ficar ali hospedado enquanto ele está na obra missionária, fazendo missões. E também os seus pedidos específicos. O missionário,
talvez ele tenha um projeto, ele queira construir ali um lugar para ensinar, talvez crianças, talvez idosos, fazer algum abrigo. E ele tem projetos, planos, sonhos na obra missionária. Então, esses são os seus pedidos específicos. Então, o missionário vai falar para você, vai informar para você esses pedidos específicos. E, então, você pode ter, para orar pelos pedidos específicos do missionário, um caderno de oração. Nesse caderno, nesse bloco, você coloca o nome do missionário, a data que você começou a orar por esse pedido, qual é o pedido específico do missionário e o dia quando Deus responder, porque Deus responde as orações, você vai colocar ali a data da resposta de Deus. Então, sempre anote os pedidos específicos do missionário e ore pelo missionário. Ore, faça essa oração dos 5 S's pelo missionário. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5,16. Diz assim: a oração do justo pode muito seus efeitos. Oração, você já sabe que é falar com Deus. Justo é aquela pessoa que foi justa, que é justificada pela fé em Cristo Jesus. E pode muito os seus efeitos é que Deus, ele responde com grande poder aquilo que você não pode fazer, que o missionário não pode fazer, mas Deus, ele faz, ele pode fazer e ele responde com grande efeito, com grande poder essa oração. Se você já tem Jesus no seu coração, seja um intercessor. Você pode orar por um missionário intercedendo. Paulo, ele sobreviveu. A igreja estava intercedendo por Paulo. Então, Paulo, ele sobreviveu àquelas pedradas que lançaram ali sobre ele. Ele se levantou, ele entrou novamente e então ele continuou pregando a palavra de Deus. Depois ele foi para vários outros lugares pregar a palavra de Deus, outras cidades, Derbe e outras, ensinando, incentivando as pessoas a continuarem firme com o Senhor Jesus. E então, depois, Paulo, ele retornou para onde eles haviam sido enviados, de onde eles tinham partido, para a igreja de Antioquia. E quando as pessoas viram Paulo chegando, Paulo e Barnabé, eles se alegraram ali, vendo que Paulo fez essa viagem missionária e retornou. Paulo só conseguiu fazer essa viagem missionária e Deus está ali com eles abençoando, porque Deus separou, escolheu pessoas para estarem intercedendo pela vida de Paulo. Então ali, Paulo trouxe o relatório de tudo que aconteceu naquela viagem. Crianças, que maravilha! Paulo, ele conseguiu fazer uma viagem, fazer aquilo que Deus havia escolhido para ele. Mas Deus também escolhe pessoas como você para estar intercedendo, ser um missionário intercedendo por aqueles que estão lá no campo fazendo a obra do Senhor. Se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, seja um intercessor e ore por um missionário. Conheça, adote, saiba aí na sua congregação quem são os missionários que a sua igreja trabalha. Então, faça essa oração que todo missionário precisa. Oração por sabedoria, salvação de pessoas, saúde, sustento e os seus pedidos específicos. Você vai fazer isso?
Você vai ser um intercessor da obra missionária. Deus escolheu você e Ele conta com você nessa grande obra. Seja, então, um intercessor na obra missionária. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, saiba que os seus pecados te afastam de Deus. Havia pessoas que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, mas hoje mesmo você pode conhecer o Deus vivo e verdadeiro e recebê-lo no seu coração, para que Ele venha perdoar os seus pecados. Hoje mesmo você pode fazer isso. A Bíblia diz aqui em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Crer é acreditar de todo o seu coração no que o Senhor Jesus fez por você. E ser salvo é ser salvo do castigo que os seus pecados merecem, que você merece por causa dos seus pecados. Hoje mesmo você pode fazer isso. Você pode fazer uma oração reconhecendo que você é pecador, crendo que Jesus morreu e ressuscitou, que recebeu o seu castigo na cruz, mas que está vivo e que você o recebe como seu Salvador. Se você deseja, se você quer crer para ser salvo, você pode procurar aí perto de você uma igreja evangélica ou uma pessoa evangélica e falar para ela como você pode receber ao Senhor. E ela vai te explicar na Bíblia, na palavra de Deus, como você pode fazer isso. Deus te abençoe. Hoje nós viajamos pela Bíblia, mas nós vamos ter muitas outras viagens missionárias para que você aprenda que homens e mulheres foram enviados, fizeram a obra de Deus. Deus escolhe pessoas para ir, Deus escolhe pessoas para orar, Deus escolhe pessoas para contribuir com a obra missionária. E é isso que nós iremos aprender nessa viagem pelo mundo. Vamos viajar pelo mundo. Fiquem com Deus. Amém?